Olá, meus amigos, aqui é o professor Luiz Soares, do canal Brasil Real. Quero pedir a todos que compartilhem este vídeo, assistam, nos ajudem a divulgar para que possamos trazer mais informações sobre a nossa história política. Peço a Deus que nos ajude, que ajude a todos vocês, que abençoe o nosso querido Brasil nesses dias tão difíceis, dias polêmicos, a questão da vacina. É preciso saber que um povo que não estuda sua história constrói um país sem memória. Com relação à vacina, nós tivemos, no começo do século passado, no ano de 1904, a revolta da vacina. O presidente da República era Rodrigues Alves, a capital federal era no Rio de Janeiro, uma cidade que não tinha saneamento básico, estava passando por transformações. E era conhecido no mundo, o Rio de Janeiro era conhecido no mundo como túmulo dos estrangeiros, porque realmente existia uma crise muito séria e neste ano de 1904 havia um problema seríssimo com a peste e com a varíola. Então o presidente Rodrigues Alves entregou a um grande brasileiro, um grande cientista chamado Oswaldo Cruz, a tarefa de combater estas duas epidemias, tanto da peste como da varíola. Como não houve uma campanha de informação, preparação do povo, que teria que haver um trabalho até com psicólogos para esclarecer as pessoas da obrigatoriedade da vacina, o povo não aceitou, de início o povo não aceitou a vacina. Mas o Congresso aprovou uma lei de obrigatoriedade, e quando aquelas equipes chefiadas por Oswaldo Cruz saíam para vacinar as pessoas, era obrigado a ir com a polícia, porque havia uma resistência muito grande. Sem falar que muitos políticos, já naquela época, se aproveitavam da situação para combater a obrigatoriedade. Inclusive, eu vou ler aqui um texto que Rui Barbosa, na época era senador, leu na tribuna do Senado. Ele dizia assim: assim como o direito veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Logo, não tem nome na categoria dos crimes do poder a temeridade, a violência, a tirania, a que ele se aventura, expondo-se voluntariamente, obstinadamente, a me envenenar com a introdução no meu sangue de um vírus em cuja influência existem os mais fundados receios de que seja condutor da moléstia ou da morte. Não só Rui Barbosa, outros políticos também se aproveitaram e hoje nós sabemos que é difícil a gente acreditar nas ideias, no que pensa um político, porque antes de pensar no povo, ele pensa nele mesmo, nós sabemos que é assim, nós temos vários exemplos. E é preciso também entender que hoje a nossa Constituição Federal diz assim no artigo 5º, dos direitos e deveres individuais e coletivos: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É preciso lembrar que hoje nós não temos uma lei que nos obrigue a tomar uma vacina. Nós sabemos que existem exigências. Por exemplo, uma criança, para se matricular numa escola pública, é preciso que o pai leve uma caderneta dizendo o calendário de vacinas. Uma pessoa que for para outro país, pode ser que aquele país exija um atestado de uma vacina. Eu lembro, eu trabalhei 2 anos em Manaus, e algumas vezes quando eu ia para lá, eu chegando em Belém ou em Manaus, eu tinha que ou apresentar um atestado de vacina ou tomar a vacina contra a malária. E hoje, graças a Deus, já está completamente ou totalmente, quase totalmente controlado. Mas nós sabemos que não existe uma lei que nos obrigue. Agora, tendo conversado com muitos amigos que são médicos, uns dizem assim: eu não vou tomar a vacina, é muito cedo. Mas outros dizem: é preciso no mínimo 5 anos para que a vacina tenha sido totalmente testada, certificada, porque existe 2
pontos muito interessantes na vacina, que é qualidade e eficácia. Sem esses dois pontos, nós não podemos ter certeza de que, quando nós recebemos essa vacina, esse imunizante que vem não possa causar problemas no nosso organismo. Não é resolver o problema da Covid hoje. Isso é um problema que poderá surgir daqui a 5, 10 ou 20 anos. Eu lembro de um comentário que eu assisti, de um médico, cientista, pesquisador. Ele diz o seguinte: existem 6 procedimentos para a fabricação da vacina. 3 são tradicionais e 3 não são tradicionais. Esses 3 tradicionais já foram testados, certificados. Esses outros 3 não. Há necessidade de um tempo, uma maturidade, para que se tenha certeza de que o imunizante, os corpos que vão ser introduzidos no organismo humano, não cause um desgaste, um trauma, até não venha a danificar o DNA próprio do organismo do ser humano. E isso não tem como saber se não fizer experiência, se não testar, não pode testar todo mundo, não pode vacinar 200 milhões de pessoas, porque aí seriam 200 milhões de cobaias. Tem que primeiro fazer experiências ao longo do tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, para saber. Por exemplo, uma pessoa que tem alergia, uma pessoa que tem problema de coração, um jovem de 17 anos, ele precisa de 1 dose ou de 2? Eu que tenho 72 anos, preciso de 1 dose ou de 1 dose e meia? Então isso aí não se pode responder sem que tenha sido feito os testes. É preciso que os políticos deixem essas soluções para a ciência, para os estudiosos, para os médicos, para os cientistas. Não é porque um prefeito ou um governador diga tem que tomar que eu vou tomar. Não. Quem tem que decidir isso aí são os cientistas, são os médicos. E nós sabemos que os próprios médicos estão em dúvida. Tem uns que aprovam, tem outros que não aprovam, tem outros que pedem mais prudência. Vamos esperar um pouco, vamos esperar saber o que vai acontecer, porque se houver este problema, como nesse depoimento que eu ouvi desse cientista, um médico, infectologista, cientista, ele diz, olha, é possível que esse tipo de vacina que não é tradicional, ele tenha uma influência no organismo, no DNA do ser humano, e esses problemas só venham a acontecer daqui a 10 ou 20 anos, para quem tomou a vacina. Então, se nós temos um vírus que nós estamos conseguindo controlar, que eu posso não ter, posso ter ou não ter, aí sim, é uma decisão que eu posso tomar, de tomar a vacina ou não. Se eu tomo a decisão de tomar a vacina, eu não tenho mais como tirar essa vacina do meu corpo. Esse risco de acontecer um problema daqui a 5 ou 10 anos é um risco pessoal. Agora, se a Constituição, no artigo 5º, diz que não existe uma lei obrigando, mas alguém pode dizer, mas e a coletividade? Como é que fica? Você não toma e vai criar um problema para a coletividade. Isso aí é um assunto que é a ciência que vai ter que decidir isso, através de testes, de amostragens, de experiências, de comprovação. Não é possível, segundo eu entendi pelo que o cientista falou, não é possível em 5, 8 meses se ter uma vacina contra um vírus que surgiu agora. É preciso estudar, é preciso tempo para que tenha certeza absoluta, principalmente o governo federal, que deve enfrentar isso, que deve coordenar, no meu entendimento, ter certeza absoluta de que essa vacina vai causar agora um bem contra a Covid e não vai causar um mal pior no futuro, porque aí seria um risco mais grave do que os problemas da Covid que estão sendo apresentados hoje. Então isso aí tem que ser estudado com calma, com muita prudência, com serenidade, com bom senso e com consenso. Eu lembro, conheci o Ulisses Guimarães, quando eu morei em São Paulo, e ele dizia assim, o Congresso Nacional que entra é pior do que o que sai. Isso naquele tempo ele falava isso. Agora imagine hoje, com os políticos que nós temos aí, Jardel Oliveira Lima, Sérgio Cabral, Temer, Dilma, Lula, tantos outros. Imagine, esses aí vieram depois de Ulisses Guimarães.
Tom Jobim dizia assim: o Brasil não é para principiantes. E eu lembro de um comentário que eu vi agora há pouco, de um jornalista. Ele dizia assim: se um político quer vacinar um povo todo, sem que a vacina esteja devidamente testada e comprovada, qualidade e eficácia, tem que estar testada e comprovada, qualidade e eficácia, há que se desconfiar de tal atitude. Que interesses podem existir? Isto, um jornalista fazendo esse questionamento. Então, nós temos o direito, o tipo de políticos que nós temos o direito de questionar. Que interesse existe? Existem outros interesses por trás de uma atitude de obrigar o povo a se vacinar? Ou realmente o interesse é somente o benefício do povo? E é preciso também que se lembre que, no caso da gripe suína, a vacina não deu 100%. Foi uma tentativa que se criou e depois se deixou para lá. É bom que se tenha prudência, paciência, pedir a Deus que nos ajude, que ilumine os médicos, cientistas, pesquisadores, para que se tenha uma certeza de que o prejuízo de se tomar a vacina não seja maior do que o prejuízo que está sendo causado pela Covid. Não sou contra a vacina. Se eu tiver convencido de que é a solução, ela é realmente testificada, idônea, aprovada pela Anvisa, aprovada por outros organismos, vou tomar com certeza. Agora, quero ter a certeza de que não vai ser pior do que o vírus. Eu agradeço a todos por ter assistido este vídeo, peço a todos vocês que compartilhem, divulguem, nos ajude e que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos sair dessa crise sem polarização, sem partidarismo, pensando somente no bem do Brasil e do povo brasileiro, que é um povo bom e ordeiro. Deus abençoe a todos. Até a próxima.